Bom dia, lindo, maravilhoso, abençoado dia na presença de Deus. Estamos no dia 265 do Projeto Bíblia para Iniciantes. E a música que eu coloco aqui tem tudo a ver com essa palavra que vamos falar hoje. Oceans, da Hillsong. Ela fala: Spirit lead me when my trust is without borders. Espírito me guie aonde a minha confiança não tem limites. É isso. Que eu e você possamos deixar o nosso espírito, o Espírito de Deus, nos guiar aonde a nossa confiança é 100% em Deus. 100%. Através do Espírito, nós conseguimos entender as profundezas de Deus. Amém? Então que essa música possa tocar o seu coração, que essa música possa levar você a uma comunhão, a uma intimidade com Deus, a uma confiança e uma fé tamanha que não há limites. Amém? Então no capítulo 2 de 1 Coríntios, a partir do versículo 6 até o final, Paulo diz o seguinte: Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Então Paulo está dizendo que ele expõe sabedoria entre os experimentados, mas não a sabedoria do mundo, nem a sabedoria dos poderosos desta época. E ele ainda diz que esta sabedoria se reduz a nada, a pó. A sabedoria do mundo, essa sabedoria deste século, a sabedoria dos poderosos, ela se reduz a nada. Sabe por quê? Porque muitas vezes essa sabedoria traz uma soberba, traz um afastamento de Deus. E a sabedoria de Deus é diferente. Ele continua: mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Ou seja, a sabedoria de Deus, ela vem nos glorificar. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Porque se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Ou seja, a sabedoria de Deus que nos glorifica, que traz a glória de Deus para as nossas vidas, não estava nos poderosos deste século, deste mundo. Porque se realmente tivessem conhecido esta sabedoria, não teriam crucificado a Jesus, com certeza. E ele continua: mas está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Uau! Eu sou apaixonado por esse trecho que está também em Isaías 64, capítulo 4. Paulo está refraseando, ele está falando de uma forma ainda mais profunda aquilo que Isaías falou no capítulo 64, versículo 4. E eu quero repetir aqui para você. Olha que poesia. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam.
Amém? Você pode imaginar, como diz aquela música, né? I can only imagine. Eu só posso imaginar. Eu e você só podemos imaginar. Mas realmente é só pela imaginação mesmo. Porque jamais alguém viu, jamais alguém ouviu e não penetrou no coração do homem ainda o que ele tem preparado para nós, para aqueles que o amam verdadeiramente. É muito além do que nós podemos imaginar. Por isso que naquela música que inclusive se tornou um filme agora recém-lançado e que eu recomendo muito que você vá assistir, eu e minha esposa assistimos no cinema. Eu só posso imaginar. I can only imagine. Eu só posso imaginar o dia que eu estiver de frente a Deus. Como será? Como será? Ele sabe. Ele preparou. Da mesma forma que Ele criou esse mundo para nós, para que nós pudéssemos vir e desfrutar dele, Ele nos criou como imagem e semelhança e olha para nós como filhos amados. Ele também preparou um lugar maravilhoso, ainda melhor, que nem olhos viram, e nem ouvidos ouviram, e nem penetrou em coração de homem o que Ele tem preparado para nós. Amém? É realmente maravilhoso. Lá em Apocalipse, capítulo 21, ele revelou um pouco disso a João, lá na ilha de... quando ele estava tendo a revelação, isolado lá naquela ilha, ele teve um pouco dessa revelação e colocou em palavras. Um pouco apenas. Já nos surpreende. Imagine quando tivermos a revelação plena, quando estivermos lá verdadeiramente. Uau! E Paulo continua, mas Deus nolo revelou pelo Espírito. Pelo Espírito, Deus nos revela coisas que pela sabedoria humana não conseguiríamos entender. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. O Espírito. Que esse Espírito está com E maiúsculo, ou seja, é o próprio Espírito de Deus, é o próprio Espírito Santo. Por isso que quando eu e você lemos a palavra, a Bíblia, é importante estarmos conectados com o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o nosso Espírito com E minúsculo, com o Espírito Santo com E maiúsculo. Esse Espírito, o nosso Espírito, é a única forma de conectarmos 100% a Deus e entendermos a sabedoria de Deus, porque ela é loucura para os homens. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Apenas pelo Espírito com E maiúsculo, que vem de Deus. Apenas pelo Espírito Santo. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, novamente aqui com E maiúsculo, ou seja, pelo Espírito Santo, conferindo coisas espirituais com espirituais. Coisas espirituais com coisas espirituais. O que é espiritual só pode ser discernido espiritualmente. E o que é natural é discernido naturalmente. Ora, ele continua, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural não entende as coisas de Deus.
só através do Espírito de Deus, através do Espírito que está em nós, ligado ao Espírito de Deus. E ele continua: porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Porque o homem espiritual julga todas as coisas, e aqui está falando coisas e não pessoas, está falando coisas, está falando situações, porque ele tem o discernimento de Deus, ele tem a sabedoria de Deus. Assim como Salomão, quando teve a oportunidade de pedir tudo o que ele queria, ele pediu a sabedoria, e que através da sabedoria, o discernimento de julgar situações. O homem espiritual, ele tem a sabedoria de Deus que traz o julgamento das situações. Ele consegue discernir. E ele fecha aqui o capítulo 2. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? A mente de Cristo. Que eu e você tenhamos a mente, o pensamento, o Espírito de Cristo, para que eu e você possamos discernir as coisas espirituais das coisas naturais. Amém? E que a sabedoria de Deus esteja sobre a minha vida, esteja sobre a sua vida, que nós possamos viver pelo Espírito, que Deus nos revele pelo Espírito a vontade dele para as nossas vidas. Amém? Um beijo no coração, que essa palavra possa entrar como uma espada de dois gumes na nossa mente, no nosso coração, e que possa trazer força, que possa trazer conhecimento, discernimento, para que possamos crescer em Deus, na intimidade do amor de Deus. Amém? E que fique com esses versículos no seu coração. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Que eu e você possamos buscar a Deus, amar a Deus de todo o nosso coração, e termos o Espírito que nos revela a vontade de Deus, a sabedoria de Deus. Um beijo no coração, um dia maravilhoso e abençoado para você.